Salve o povo com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos estão felizes com Deus? Desde já eu quero agradecer a missionária Patrícia, eita, é forte, por ter sido assim canal de bênção sobre as nossas vidas. E dizer aos irmãos que estou feliz por estar aqui mais uma vez, não é? Confesso que não se deixa aquele friozinho na barriga, né? Que todos nós sentimos por temer ao nosso Senhor e saber que é uma responsabilidade muito grande em estar assim ministrando a palavra de Deus. Desde já agradeço a cada um aqui presente. Quero dizer que Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Que assim como foi dito, as tribulações vão vir, é necessário. Vão vir sim os levantes, é necessário. Mas que cada um continue se fortalecendo, se revestindo a todo dia e a todo momento com as armaduras do Senhor, para que naquele grande dia, quando o Senhor chegar, Ele orar e dizer: vinde bendito do meu Pai. Porque eu sei que em meio a tribulações, em meio aos levantes, o cansaço, a fadiga, louvado seja o nosso Senhor, nós perseveramos em Cristo e caminhamos. Porque a caminhada, irmão, não é fácil. Diz o adágio, não é? Aceite Jesus e pare de sofrer só quando a vida de Deus. Amém? Para não ficar só em minhas palavras. Mas Cristo está próximo. Cristo está próximo. Gostaria de falar com os irmãos a palavra de Deus ao qual Ele colocou em meu coração, que fica no livro de Daniel. Daniel, no seu capítulo 3, versículo 28. O bom é que cremos que isso tudo irá passar. E estaremos juntos na glória, louvando e engrandecendo o nome daquele que nos chamou. Santo, santo, santo é o Senhor. Daniel, capítulo 3, no seu versículo 28. Louvado seja o nosso Deus. Deus trabalha de forma tremenda. Nesses últimos dias, nós temos visto os sinais ao qual antecedem a vida do Filho do Homem, ao qual antecedem a vinda de Cristo Jesus. Amém? Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Amém? Podem se assentar dando glórias a Deus. Amados irmãos, serei breve, pois todos já conhecem a passagem ao qual eu citei. Mas eu creio que algo que Deus tem para falar ao meu coração, ao teu coração, vai descer nesta noite, neste dia. A palavra ao qual acabamos de ler se trata, louvado seja Deus, de 3 jovens. Esses, Misaías, Azarias e louvado seja o nosso Senhor, Misael, Azarias e Ananias. Não é? Todos esses, louvado seja Deus, ao qual nós conhecemos, ao qual Nabucodonosor, ele deu-lhe este nome. Nome esse, louvado seja Deus, que a Bíblia vai nos relatar que são deuses. Mas antes disso, eu queria citar, louvado seja o nosso Senhor, sobre a confiança desses 3 jovens, ao qual a Bíblia ela sempre vai nos relatar, louvado seja Deus, de exemplos a ser seguidos e exemplos a não seguir. Porque a Bíblia é a bússola do crente, louvado seja Deus, ela nos indica a orientação para nós chegarmos até o devido e esperado pelos nossos corações, que é a glória de Deus.
A Bíblia vai nos relatar, louvado seja o nosso Senhor, que esse período pré-babilônico, o povo vinha pecando, louvado seja Deus, mas mesmo assim adorando a Deus pelo templo. Eles confiavam porque após a separação das 10 tribos, das 12 tribos, louvado seja Deus, aonde 10 foram para o norte e 2 ficaram ao sul. A Bíblia vai nos relatar que Deus, Ele envia o castigo tão esperado, porque era anunciado pelos profetas, pelo profeta, louvado seja Deus, Jeremias, o profeta Ezequiel, louvado seja Deus, e aqueles que antecederam ele. Pois sabiam que Deus, Ele queria uma aliança com o povo. Ele queria governar aquele povo, mas Ele queria, louvado seja Deus, que o povo o adorasse. Ele queria que o povo entregasse e confiasse nele. Mas o povo, louvado seja Deus, como dura serviço, não entendia o recado de Deus, como hoje até mesmo não entende. E eu já quero dizer, meus amados irmãos, que o trabalhar de Deus, muitas vezes a gente não entende. Por quê? Tanto para acolhimento dos servos para o colo dele, como também para castigamento, para exortação do povo, ele envia até mesmo o castigo pelo ímpio. Muitas vezes para acolher o teu filho. Deus, Ele é um Deus onipotente e onisciente. Muitas das vezes, quando Ele vê lá na frente que o seu servo está fraco e porventura pode se desviar do teu caminho, a gente não pode entender hoje, mas Ele sim arma todo um reboliço para ceifar e colocar ele no lugar canto, no seu canto seguro, debaixo das tuas mãos. Porque Deus, Ele jamais vai perder batalha, louvado seja Deus. E aquilo que Ele promete para mim e tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai se antecipar. E a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor, este castigo vem por ele, aonde o Senhor o chama de meu servo. E Jeremias, ele começa a profetizar para aquele povo falando: olha, se renda ao jugo da Babilônia, pois aquele que se render ao jugo da Babilônia, Deus ainda tem promessa. Aquele ao qual se render ao jugo de Nabucodonosor, Deus ainda vai levantar para ser o vosso Deus. Mas aqueles que se endureceram os vossos corações morrerão à espada, e aqueles que não morrerem à espada morrerão à peste e à fome. E ali aqueles que ouvem atentamente vão se rendendo. A Bíblia vai nos relatar que há uma primeira investida do rei da Babilônia, aonde ele entra, louvado seja Deus, e ali quebra os portões, louvado seja o nosso Senhor, e leva alguns cativos. Isso dura por 3 investidas, e na terceira ele leva consigo cativo, e dentre eles vão 4 jovens conhecidos. Eles escolhem aqueles da realeza, mas se destacam esses 4 jovens. Entendemos, louvado seja Deus, que ali não foi somente esses 4, mas todos aqueles que tinham um patamar maior, todos aqueles ao qual Deus tinha certamente uma escolha, ao qual Deus tinha certamente um chamado. Mas especificamente nós citamos esses 4 jovens: Daniel, Misael, Azael e Ananias. A Bíblia vai nos dizer que embora o cenário fique todo diferente, que embora, louvado seja Deus, aquilo ao qual eles acreditavam, louvado seja Deus, muda de repente, mas ele ainda se mantém em fé. Ele ainda entende, louvado seja Deus, que a sua identidade Deus já tinha estabelecido. Ele entendia que mesmo que mudasse o cenário, que mesmo que mudasse o lugar, mas a convicção que ele tinha é que ele sabia quem ele era. Amados, desde já eu quero abrir um parênteses. O cenário pode mudar, as coisas vão mudar, mas o que o crente tem que ter é a certeza e a convicção para que ele foi chamado. Pessoas podem até tentar mudar o teu nome, colocar o seu nome, ou levantar, louvado seja Deus, alguma divergência contra você. Mas o importante é que você se conheça e saiba que você tem um Deus que te chamou e te conhece.
as pessoas vão certamente tentar embaralhar, mudar a tua identidade. Mas entenda, amados, Deus não trabalha com incertezas. Deus não trabalha com dúvidas. A balança de Deus é um peso e uma medida. Tenha convicção que você é crente, você foi chamado, escolhido e vai ser remido pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo hoje, amados, ele está arquitetando e cada vez a sua arquitetura fica mais forte, tentando degrinir, tentando, louvado seja Deus, colocar dúvidas na cabeça daquele que foi chamado com uma certeza da vitória, daquele ao qual Deus falou que em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Ele vai colocar palavras de desânimos, palavras, louvado seja Deus, de negatividade. Mas desde já, louvado seja Deus, eu quero abrir um parente. Deus sabe e te escolheu desde o ventre da tua mãe. Não é homem, louvado seja Deus, usado pelo inimigo. Não é Satanás que se levante das profundezas do inferno para dizer que você não pode, que você não consegue. Porque a palavra do Senhor, ela diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E esses jovens, eles tinham a convicção. Embora o cenário tenha mudado, embora todos os confortos, louvados seja o nosso Deus, daquele lugar oferecessem a ele, mas eles não decidiram não se contaminar. Por quê? Quando você tinha certeza e a convicção de quem você é, não é o lugar nem o cenário, não é nada que vai fazer você mudar. E eles aceitaram isso. A Bíblia, ela vai nos relatar, louvado seja Deus, que o rei, ele faz sua estátua de ouro, pois era a maior potência. Faz uma estátua de ouro. E ali, louvado seja Deus, ele chama todo mundo e fala para aqueles que ouvissem a música do saltério, da samboca, da flauta, se prostrassem de diante, louvado seja Deus, da tua estátua construída. Porque hoje, infelizmente, há muitas pessoas, louvado seja Deus, porque há um poder aquisitivo, porque há uma ascensão e quer se colocar acima da palavra. Aonde o orgulho, louvado seja Deus, a vaidade estão tomando, consumindo, sem que ele perceba, porque o inimigo é tão astuto, amados, que vem como um sapatinho. E se o crente não estiver atento, já está entrelaçado. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que todos ali, quando escutavam, louvado seja Deus, o som da trombeta, ali se prostravam e adoravam. Mas eu creio que como nos dias de hoje, ainda há remanescente do Senhor, ainda há aquele, louvado seja Deus, ao qual a corrupção ainda não chegou ao coração, ao qual homem nenhum e nem dinheiro nenhum ainda pôde comprar. Aqueles que ainda apregoam a verdadeira palavra de Deus. Porque tudo está se cumprindo. A palavra no livro de 2 Timóteo, louvado seja Deus, capítulo 3, no seu verso 4, ela vai nos dizer, louvado seja Deus, que haverão dias que eles não ouvirão, eles ouvirão nos seus ouvidos coceiras, comichões, e eles não suportarão a sã doutrina. Há crentes nos dias de hoje, louvado seja Deus, que hesitam em discordar. Pessoas que mentem, que manipulam, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Mas a remanescente, porque eu creio totalmente nisso, nesta palavra, porque o Senhor, louvado seja Deus, ainda tem planos. Eles não
não prostrava. Mesmo de diante dos desafios e da morte, louvado seja Deus, mesmo de diante, sabendo o que iria acontecer, mas eles decidiram não prostrar. Eles decidiram a não concordar com aquilo. E o que mais me chama a atenção, que no meio deles, louvado seja Deus, haviam também outros daqueles que foram levados cativos. Daqueles que tinham promessa. Porque a Bíblia nos relata que estavam todos ali. Mas só eles decidiram a não se prostrar. Eu não sei, amados, as aflições, o que se passa na tua e na minha vida. Cada um sabe do seu sentimento. Cada um sabe daquilo que acontece dentro dos nossos corações. Mas o Senhor não te chamou para ficar prostrado. O Senhor não te chamou para se prostrar. O Senhor disse assim: olha, Jeremias, levanta-te e desce à casa do olheiro, pois lá eu lhe direi. Mas vocês podem dizer: mas irmão Anderson, você não sabe o que eu faço. Amém? Não sei, mas estou orando para que desde já Deus desça com providência nisso. E desde já meu Pai Celestial, Ele conhece todas as suas súplicas. Confia no Senhor. Estes homens, eles confiavam no Senhor plenamente, que estava pronto para entregar as tuas almas, as tuas vidas. E a Bíblia nos diz que impiedosamente, novamente, uma segunda oportunidade, o rei pensa ter dado àqueles jovens. Mas crente é a certeza, porque a palavra do crente, seja ela, é sim, sim e não, não. E passando disso, amados, é procedência maligna. Portanto, ele falou: ó rei, não nos prostraremos. E o rei pede ali para aquecer 100 vezes mais ou 7 vezes mais. Muitas das vezes o problema sobrevém sobre a minha e sobre a tua vida. Que a gente, em momentos, louvado seja Deus, fica desnorteado com aquilo, porque esquecemos de colocar diante dele. No momento, os problemas nos pegam tanto de surpresa que nos deixam atordoados. Mas quando paramos e entregamos aquele que é a solução para tudo e todas as coisas, pode entender, você já passou por problemas piores do que esse. E hoje você está dando testemunho. Não é para matar, não te preocupa. É só para te fortalecer. Porque em todas Deus está. Ele disse, louvado seja Deus, você não vai ter só uma, nem duas, não vão ter muitas, mas eu estarei contigo em todas elas. Somente confia. Você vê que a palavra do Senhor, ela é totalmente direcionada à fé e crer, ter confiança. Aqueles homens determinaram ter a confiança no Senhor. Não se dedicaram, não se decidiram a prostrar-se aos problemas da vida, até mesmo a morte. O rei manda que se aqueça a fornalha, de tal modo que pegam os seus valentes e mandam lançar aquele homem atados, louvado seja Deus. O problema muitas vezes não vinha. E é isso que acontece. Porque esse é o nosso Deus. Mas ele se surpreende. O que me chama a atenção, muitos aí, louvado seja Deus, já podem ter dito, louvado seja Deus, que eles 3 entraram na fornalha, louvado seja o nosso Senhor, e ali já havia 4 homens. Mas eu entendo a dizer, louvado seja Deus, e isso arde em meu coração, que o Senhor já estava ali dentro, preparando o cenário. Porque, amados,
Ele já tinha chamado a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele já tinha chamado. E quando ele chama, ele garante. Jamais ele vai mandar, meu obreiro Jefferson, você ir em nenhuma missão sem antes ele já ter preparado todo o cenário. Sem antes ele ter preparado para quando tu chegar, o Espírito Santo trabalhar. Porque quando ele manda, ele garante. E ele ama aqueles que confiam. Porque mesmo o barco balançando, a Bíblia ainda nos relata que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abalarão, mas permanecerão para sempre. E ali Nabucodonosor, louvado seja Deus, ele se embebesta, ele fica, louvado seja Deus, admirado, que ele fala, olha, não foi 3 que jogamos dentro da fornalha? Mas eu vejo 4, e o 4º homem, louvado seja Deus, é com o semblante do Filho de Deus. Ei, eu já posso lhe dizer, o Senhor Jesus Cristo está visitando todos os pensamentos e a casa de cada um. E aquela fornalha que porventura o inimigo venha com um fósforo tentar acender, ei, que caiu um bálsamo, um balde do Espírito Santo sobre essa fagulha. E se tiver de acender, que não seja fogo estranho, que seja o fogo do Espírito Santo descendo sobre a minha e sobre a tua vida. E ele vê, louvado seja o nosso Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que ele chama, ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, venham. Eita glória! E a Bíblia nos relata que ele está saindo sem nenhuma fagulha, suas vestes intactas. Louvado seja Deus. Eu posso entender que saíram mais bonitos do que entraram, porque a transformação que houve lá dentro, eita glória, eles entenderam e saíram dali daquela fornalha mais crente do que já entraram, porque ele viu que Deus era Deus. E foram como testemunho. Porque assim, irmãos, às vezes Deus nos coloca numa prova. Não é porque isso é muito pecado, não é porque eu sou bonito, ou porque o irmão é bonito, mas é porque aquela alma que estão ali do lado vai ver você caminhando, porque tem você como exemplo, e vai ver a tua temência ao Senhor. E quando você estiver erguido, ela vai se converter pelo seu testemunho. Às vezes a nossa vitória não é porque somos bonitos, é para servir de testemunho para o irmão do lado. Quantos ali não foram levados cativos com ele? E quantos ali que estavam prostrados naquela hora se decidiu se levantar e decidiu assumir que só o Senhor é Deus? Quantos ali, louvado seja Deus, renovaram-se na fé? Porque a Bíblia nos relata que foram muitos levados, mas todos se prostraram. Muitas das vezes, amados, Deus me usa, te usa para testemunho do lado, para o teu irmão. Deus me usa, te usa, louvado seja Deus, para o teu irmão entender que Deus ainda trabalha, que ele ainda diz assim, olha, embora eu não esteja, você não esteja vendo, mas eu ainda estou no controle de tudo e de todas as coisas. Embora você não esteja vendo, mas eu ainda estou trabalhando. Eu só quero simplesmente que tu tenha uma intimidade, não pare, não deixe, porque o céu está em movimento. E ali não só se converteram, louvado seja Deus, aqueles ali que foram também levados cativos, ao qual estavam prostrados, porque até mesmo aqueles ali que não eram, louvado seja Deus, da promessa. Porque a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor não foi mais o mesmo. Ei, aqueles que estão tentando me matar, te matar, seja por palavra, entrega as tuas batalhas ao Senhor. Ajoelha e pede, Deus, isso não é mais meu. Entra assim como o Êxodo 14 fala. Não adianta bater de testa, não. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora, cala
vontade, que Deus na hora certa pelejará por vós. Às vezes eu sei que é difícil da vontade de esperar, porque somos falhos, mas aquilo que for mais levantado na vida da tua vida vai ser o porque o que decide da carne é carne, e o que decide de espírito é espírito. Conta de 1 até 13 e diz: Pai, toma nas tuas mãos todas as minhas aflições e angústias, porque eu não posso, eu não consigo. E o Senhor prometeu que em ti eu seria mais do que vencedor. Ei, olha, Pedro, por ser apóstolo, o Senhor permitiu o diabo assassinar pela vida de Pedro. Ah, mas como? O Senhor Deus, muitas das vezes, amados, permite coisas na vida do crente. Louvado seja o nosso Senhor. Que até mesmo nós perguntamos: por que, Senhor? Mas nada menos, é para que o nome dele venha a ser glorificado. As coisas acontecem, louvado seja o nosso Deus, para que a justiça de Deus venha a ser feita. O rei da Babilônia se rendeu. Assim se renderá também todos aqueles, louvados seja Deus, que se levantarem contra ti ao jugo do Senhor. Porque a Bíblia nos diz: ajeitai-vos, pois, a Deus, e resistimos ao diabo, e ele fugirá de nós. O Senhor não diz bater de frente, não, só resistir. E assujeitai-vos, pois, porque aquele que nos chamou, podem se aquecer a fornalha 7, 8, 10 vezes mais, que vamos sair marchando e gritando: só o Senhor é Deus, porque santo, santo é o Senhor, só o Senhor é Deus, e santo, santo é o Senhor. Hoje Deus está dizendo para mim, para você nesta noite: podem até tentar me caluniar, podem até tentar levantar falso ao nosso respeito, podem até nos matar, mas naquele grande dia estaremos na glória do Senhor. Amém? As palmas assim louvam o Senhor.